foram pessoas que geraram tanto junto com outros e geraram tanto na vida de outros. Por isso, Senhor, nós reconhecemos e nós queremos ouvir o que o Senhor tem ministrado no coração dela, para que isso seja gerado em nós também, para que possamos te servir com toda alegria, toda ousadia e toda confiança no Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Fica à vontade. Vai precisar desse? Oi? Vai precisar desse? Não, isso aí fica com você. Ah, é? Esse aí é para que fica gravado. Não estou acostumada com a modernidade. Podemos sentar, irmãos. Quero desejar uma boa noite com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos felizes de estarmos voltando. Agradeço o convite, viu, Dani? Você foi muito especial, me convidando para voltar aqui, né? Porque às vezes, com as nossas dificuldades, nossas lutas, no dia a dia, a gente não tem como voltar aos lugares que a gente esteve antes. Mas essa foi uma oportunidade que você me deu de estar aqui para rever alguns irmãos que eu já não vejo. Quanto tempo está aqui, pastor? 2 anos já? Isso, tem 2 anos que eu não voltei aqui, né? E ver até algumas pessoas que, assim, disseram que parece comigo, né, irmã? Eu falei para ela, talvez sejamos parentes. Porque 2 irmãs aqui da igreja disseram que eu pareço com a irmã. Como é seu nome? Milene. Irmã Milene, dizem que os olhos dela são iguais aos meus, né? Mas os meus cabelos não. Os meus são brancos. Irmãos, é uma alegria poder falar do amor de Deus. Eu sei que as mulheres esses dias, sexta e sábado, ouviram muito falar a respeito de gerar. Não foi esse o tema? Então, gerar alguma coisa. Quem gera, ainda mais que o verbo estava no gerúndio, dizendo gerando. Gerando da ideia de sempre estar fazendo, continuidade. E não poderíamos também fugir de uma continuidade no dia de hoje, a nível espiritual. Não vou falar só para as mulheres, vou falar para os homens também nessa noite. E uma coisa que Deus colocou no meu coração, num texto muito conhecido que está em 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 8. E eu vou destacar somente uma parte desse versículo. Eu não sei se tem como colocar. Ah, tem. Amém. 1 Samuel 1, verso 8. Gostaria que todos nós pudéssemos falar juntos. 1, 2, 3. Então Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Amém? Eu gostaria de falar um pouco a respeito de alguém, uma mulher especial, e que está na Bíblia, foi citada na Bíblia como uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher estéril. Naquele tempo era uma coisa bem difícil ser estéril. Talvez hoje, né, temos passado algumas realidades aí, até as mulheres hoje que podem ter filho, elas não querem ter filhos. É opção, né? Mas no passado, a mulher que não tinha filhos, ela era considerada como uma árvore seca. E era muito ruim as mulheres que não tinham filhos naquela época, porque comparadas a uma árvore seca, elas logicamente não produziriam frutos. E os frutos seriam o quê? Os filhos. Que segundo a palavra de Deus, os filhos são o quê? Herança do Senhor. Atualmente, as mulheres parecem que não estão muito preocupadas com essa realidade de se ter uma família grande, uma família longa. Ontem eu estava lá na igreja de Mesquita e nós estamos trabalhando com crianças da comunidade e uma das filhas do irmão da igreja estava lá, ela não é evangélica,
mas ela assistiu toda a programação e ela ficou lá com a sua filhinha, ela tem uma filha com 10 anos de idade. E quando encerrou a programação, nós começamos a conversar e eu perguntei a ela várias coisas, entre elas eu falei assim: e aí, querida, vai ter mais filhos? E ela disse: Deus me livre. A Bíblia diz que os filhos, além de ser herança, eles são o quê? O que, pastor? Benção. Filho não é maldição. Filho é bênção. Hoje a sociedade está nos vendendo um pacote fechado. Mas um pacote fechado relacionado àquilo que não está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus lá em Gênesis, quando Deus fez essa terra e quando Adão e Eva começaram a viver aqui e começaram a produzir frutos, os frutos estão relacionados também à realidade dos filhos. E qual foi a palavra de Deus para Adão e Eva? Que eles crescessem e multiplicassem. Sabe, quando a gente pensa no tema que vocês escolherem sobre gerar, geração, gerando algo, nós precisamos entender que os filhos nós estamos gerando para a glória de Deus. Não estamos gerando filhos para que sejam como a sociedade está vendendo, algo diferenciado para nós. Hoje, então, mais do que nunca, irmãs, nessa igreja, pensando nesse texto, pensando na realidade que Deus deixou para cada uma de nós como mulher, nós possamos entender qual é o propósito de Deus para a minha vida na face da terra. Dada essa introdução, eu gostaria de pensar juntamente com os irmãos. As mulheres hoje eu ouvi aqui uma irmã dizendo que ela sente muito falta do seu esposo. E ela falou para mim uma coisa muito interessante, viu, irmã? Você falou para mim assim: graças a Deus que você tem um marido, né? Para você conversar, graças a Deus. Pode ficar quietinho do nosso lado, caladinho, ou dar trabalho também, mas a gente tem alguém para conversar. E a gente precisa pensar que a família tem que ser hoje o foco principal da nossa vida. A família, ela tem que ser o foco principal da nossa vida. Nós temos que entender que Deus tem promessas para nós, mas essas promessas estão relacionadas àquilo que nós, como cristãos, estamos entendendo a respeito do propósito de Deus para a minha família. E quando eu penso em família, eu estou pensando não numa família moderna, não numa família que hoje está sendo vendida, não numa família em que hoje as pessoas querem que nós possamos engolir a família que foi determinada por Deus, que começou lá em Adão, e começou em Eva, e trouxe para nós, através dos ensinamentos da sua palavra, é aquela família segundo o coração de Deus. Essa família não pode ser de qualquer jeito. Nós precisamos mais do que nunca, irmãs dessa igreja, irmãos também, lutar para que os valores que foram estabelecidos por Deus estejam em conformidade com as nossas famílias também. Não podemos nos vender para o mundo, para a sociedade que está nos querendo nos empurrar coisas que não são aquilo que Deus tem para a vida do homem e que Deus tem para as nossas vidas também. Deus quer nos dar o melhor e Ele tem nos dado o melhor. E nós temos muitas das vezes colocado por terra, colocado para fora da nossa casa, do nosso lar, as bênçãos do Senhor, porque não queremos obedecer a sua palavra. E aqui vai um texto muito interessante. Quem conhece a história de Ana, e aquela história bem
familiar, que sabemos, né, abrigo, litígio entre ela e a outra esposa do seu marido, né, aquela que concorria com ela porque tinha filhos e ela não tinha, mas existia nela uma amargura no seu coração. E essa amargura era justamente porque ela não podia ter filhos. Essa amargura é porque ela não teria uma descendência. E ela começou a questionar a Deus e questionar ao Senhor, porque ela queria ser mãe. E aí a luta espiritual começou. Não pensem vocês que foi fácil para Ana ficar naquela condição que ela estava. Quantas das vezes nós também estamos em condições, não é, queridos irmãos, em condições difíceis da nossa vida, que nós não gostaríamos de estar. Fomos colocados ali por uma situação que nós nem saberíamos que iríamos passar. Mas o que Ana fez e que ela nos ensina também é que acima de todas as coisas nós temos a quem recorrer. Nós temos o Senhor. E o que Ana fez, justamente, queridos, mesmo chorando, mesmo derramando lágrimas, mesmo não comendo, a palavra de Deus está nos dizendo isso, mesmo com seu coração entristecido por causa daquela situação, mas mesmo assim, Ana procurou o seu Deus. Por que choras? Por que não comes? Por que o seu coração está entristecido? Por que você está desse jeito? Por que você está depressiva? Por que você está dormindo demais? Por que você está comendo demais? São muitas perguntas que poderíamos fazer hoje para todos nós aqui nessa noite. Talvez você esteja passando por um vale de lágrimas, como Ana estava. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite que nem tudo está perdido. O Senhor tem algo maravilhoso para fazer na tua vida, querido irmão. Independente daquilo que você está vivendo, o Senhor está pronto a responder à sua necessidade. O nosso Deus é um Deus que provê a nossa necessidade. O nosso Deus é que, embora o processo possa ser difícil, pesaroso, ou como Ana estivéssemos aqui pensando, nada vai acontecer. No tempo certo, no tempo de Deus, as coisas começam a acontecer, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu não sei se você está passando por uma luta muito difícil. No momento eu estou passando uma luta muito difícil. Deus sabe que é uma luta que para mim não tem solução. Mas Deus já tem falado comigo que Ele já está com a resposta pronta. E eu vou confiar nele. Eu vou crer que a resposta do Senhor é aquilo que está na palavra de Deus, lá no livro de Romanos. A resposta de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Creia nisso, querido irmão. Deus é Deus. A resposta que Ele tem para a sua vida, ou o resultado daquilo que você espera no Senhor, o Senhor está fazendo por você e vai fazer o melhor. Mas a vontade dele para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ana soube esperar em Deus, no seu Deus. Ela confiou no seu Deus. Ela estava gerando expectativas para o seu coração, tão triste, tão sofrido. Mas o Senhor fez ela entender que o processo poderia parecer grande, longo, mas com certeza a vitória viria lá no final. E é tão bom quando a gente espera em Deus, né? Às vezes não está acontecendo nada. Nada está acontecendo. É como a gente está querendo... Esses dias eu estava pensando sobre isso. A gente liga a televisão e lá os repórteres dizem vai chover, vai chover, vai chover, né? E a gente fica esperando a chuva. E nada da chuva chegar. Ontem eu falei com meu esposo, disseram a semana toda que ia chover. Cadê a chuva? Nada de chuva.
Eu sei que tem gente aqui que não gosta de chuva, mas eu gosto, né? Molha minhas plantinhas, é uma benção. Mas aí eu fiquei esperando, eu fiquei chateada porque não choveu. E eu fui me deitar. E a minha filha estava fazendo uma viagem para a região dos lagos, ela hoje tinha que fazer uma prova lá, e eu falei assim, vou me deitar e vou dormir. Gente, cadê que eu dormi? Não dormi não, o sono não veio. Aí eu comecei a orar, e eu estou orando lá pela viagem da minha filha. Quando foi umas 3 horas da manhã, quem estava acordado nessa hora aí? Eu estava acordada. Gente, quase derrubou a casa. Foi vento, acho que foi mais de 100 quilômetros de vento forte. As árvores balançavam, eu fiquei com medo assim na sala, agarradinha com a Bíblia, e o vento dava e a chuva caía. E eu falei, Senhor, olha a chuva aí. A chuva chegou. Sabe a que eu associo a isso? As bênçãos de Deus. A gente pede, a gente não vê acontecer. Mas quando ela vem, nossa, aleluia, ela cai na nossa casa, ela cai na nossa vida, ela cai na vida dos nossos filhos. Ela vem para nos mostrar o poder de Deus sobre nossas vidas. Ana passou por essa experiência de ver o poder de Deus no seu corpo físico. Ana pôde experimentar da alegria de ser mãe, de gerar um filho no seu ventre, mas ela passou muito mais a alegria do Espírito Santo, porque ela pôde reconhecer que esse Deus que fala, ele cumpre. As suas promessas são cumpridas, porque a sua palavra não pode mentir. A palavra de Deus é a verdade. Hoje, queridos irmãos, nós precisamos lutar pela palavra da verdade. A palavra da verdade está escrita, já foi escrita. Não vamos mudar nada do que foi escrito, está aqui. Deus tem nos falado através da sua palavra. Não serão homens nem mulheres com canudo na mão e com uma palavra bonita, falando e dizendo que isso vai acontecer, isso não vai acontecer, porque o que tiver que acontecer já foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Creiamos na sua palavra, queridos irmãos. Essa palavra é uma palavra de vitória. Essa palavra é uma palavra que acrescenta as nossas vidas, para que nós possamos ter um viver diário, crescendo nas suas promessas. Não vamos atrás de conversa de ninguém, porque só o Senhor tem a palavra certa para a nossa vida. Só Deus tem a solução para os nossos problemas. Só Deus tem algo maravilhoso para fazer na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos netos. Nós precisamos hoje viver uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de confiança, uma vida que estejamos aos pés do Senhor, reconhecendo que o Senhor, Ele está pronto a atender todas as nossas necessidades. Não é o que diz lá em Filipenses capítulo 4? O Senhor está pronto para nos conceder tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Agora, cuidado, viu? Porque às vezes nós queremos coisas que Deus não quer nos dar, porque Ele sabe que será o nosso fim. Mas nós precisamos esperar e crer nele, porque coisas grandes e tremendas o Senhor tem para nós. Nesse mês de outubro, nós somos atacados por muitas palavras dentro do nosso contexto social, onde vimos muitas mensagens para as mulheres. Algumas dessas mensagens foram mensagens de incentivo para que as mulheres pudessem fazer o quê? Se cuidarem mais, olharem mais para si, olharem mais para o seu corpo físico, olharem por sua saúde, cuidarem da sua família também, dos seus filhos. Nós somos incentivadas em muitas realidades a poder olhar para nós, mas também olharmos para aqueles que estão ao nosso redor.
e o chamado Outubro Rosa nos traz algumas reflexões. E essas reflexões estão associadas à palavra de Deus também, porque nós somos corpo, alma e espírito. Esse corpo é um corpo físico, que nós precisamos cuidar dele todos os dias. Não fazemos a nossa higiene, não cuidamos do nosso corpo, precisamos cuidar também daquilo que nós temos dentro do nosso corpo. As chamadas enfermidades estão assolando o mundo. Então, muitas das vezes nós nos esquecemos que precisamos ir aos médicos, precisamos cuidar de nós. Não é verdade, queridas irmãs? Gerando compromisso comigo mesma, como própria. Eu preciso cuidar de mim. Preciso também cuidar da minha alma, porque segundo a palavra de Deus, a nossa alma é o quê? Nossa alma é o centro das nossas emoções. As nossas emoções, elas precisam estar equilibradas. Nós não podemos estar vivendo de emoções que são emoções desse mundo, emoções passageiras. Então, como mulheres, precisamos gerar em nós expectativas de uma vida equilibrada. Não podemos estar desestruturadas com qualquer palavra que venha querer nos atingir ou que queiram colocar para nós aquilo como uma verdade absoluta. Precisamos entender que nós temos as emoções e essas emoções, elas precisam ser guiadas pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E em terceiro lugar também nós temos o nosso espírito. E segundo a palavra de Deus, o nosso espírito precisa estar bem ligadinho com o Espírito Santo de Deus. Isso significa o quê? Uma vida realmente entregue às coisas do Senhor. Deus deseja que possamos gerar para esse tempo presente algo maravilhoso, mas precisa começar dentro de mim. Há um canto que diz, eu gosto muito, a começar em mim, quebra corações. É necessário fazer essa oração. Senhor, não começa na Maria, no João, no pastor, na esposa do pastor, não, Senhor. A começar em mim, quebra corações, para que eu possa ser alguém que faça realmente a tua vontade. O que fazer, então, ao caos que estamos vivenciando hoje? Existe uma coisa muito importante que precisamos fazer. Estar aos pés da cruz. É aos pés do Senhor, queridos irmãos, que vamos receber vitória. Se queremos ser como Ana e passar pela experiência que ela passou de gerar algo dentro dela que fosse para o Senhor, precisamos estar aos pés dele. Somente assim, então, nós poderemos ter aquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Seja você mulher, seja você homem, seja você adolescente, jovem, Deus tem algo maravilhoso para fazer em nossas vidas. E eu preciso realmente estar aos pés da cruz e dizer, Senhor, vem, faça a tua vontade, porque a tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu estou aqui, Senhor. Cumpra em mim, Senhor, o teu propósito sobre a minha vida, como Maria falou, como Ana conversou com Deus. Só Deus sabia a oração de Ana. E Deus cumpriu o propósito dele na vida de Ana, na vida de Maria. Deus também quer cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós cremos, Deus, que Tu estás fazendo algo já no campo espiritual em nossas vidas. E te pedimos tão somente essa noite, para que o Senhor venha cumprir o teu propósito em nós. Que saiamos daqui, Senhor, com uma cabeça diferente da que entramos. E que esses dias, Senhor, que as tuas filhas ouviram mensagens neste lugar,
essas mensagens, Senhor, possam dar continuidade numa semana em que elas possam pensar em como é importante gerar para a glória do Teu nome. É isso que nós queremos, Senhor, para as nossas vidas. E estamos diante de Ti, Senhor, Te oferecendo o nosso viver, para que se cumpra em nós a Tua palavra. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa é minha? Essa é minha água?